Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no carro de garagem. Hoje estou com o HB20 Sense 1.0, que é um dos carros mais baratos hoje do Brasil, 0 km. Não é o mais barato, mas ele está aí entre os carros de entrada. Esse é o carro de entrada da Hyundai, vou apresentar ele para vocês hoje. Pessoal, vou apresentar para vocês a parte externa do carro. Como eu disse, é a versão de entrada do HB20. Esse é o mais barato que você pode comprar hoje, 0 km, versão já 2022. E essa é a frente do carro. A gente tem aí o novo visual dessa geração. O farol dele, a gente tem apenas uma parábola, né? Ou seja, lâmpada para o farol alto e baixo. A gente tem a lanterna que é só o pingo aqui, nada em LED, a lâmpada de seta, e nessa versão a gente não conta com o farol de neblina. Então o conjunto óptico dele é basicamente isso, bem simples, e com esse novo visual que divide bastante as opiniões do design desse carro. O interessante é que mesmo o HB20 de entrada ele já conta com essas palhetas flat blade, né? Coisa que a nova Creta, né, na nova geração, nas versões mais baratas, não tem. Tem aquela palheta mais simples. Então é interessante que o HB20 de entrada já tem essa palheta um pouco melhor aqui. Na parte lateral temos aqui as rodas de ferro com as calotas. A gente tem um aro 14 de largura 1,75 e altura 70. Então pneu Pirelli P1 cinturato. Continuando na parte lateral, o retrovisor não é pintado na cor do carro, não tem seta de repetidor, o repetidor de seta no caso. As maçanetas também não são da cor do carro nessa versão. Então se você vê um HB20 assim, já sabe que é o HB20 de entrada. Também o friso aqui é preto, né, nessa parte. Ele tem esse novo elemento de design aqui que contempla aqui da nova geração do HB20. Na parte traseira, as novas lanternas maiores agora, e também nada de LED nessa versão. A gente tem aqui lâmpada de seta, a de ré também tudo halógeno, e essa lanterna aqui também tem um conjunto halógeno. Aqui nessa versão ele só está escrito HB20, não tem nenhum emblema aqui flex, por exemplo, como tinha antes, o símbolo da Hyundai. E no caso, na verdade, a lâmpada de ré aqui embaixo, né? E o brake light aqui, né? Que é já aquele LED, mas aquele LED bem simplificado, né? Mais para intensidade. A anteninha dele aqui também, do rádio original. A abertura do porta-mala é elétrica. A gente tem um acabamento bem forrado, ó. Toda essa parte aqui é fechada. Aqui tem um plástico que protege. Então o acabamento aqui do porta-malas é bem bom. O espaço também é razoável para o tamanho do carro, é o que a gente espera. A litragem está aparecendo para vocês. Aqui em cima a gente também tem a tampa fechada, então não é aquela tampa aberta, tem um acabamento interessante. O tampão também é um tecido aqui, né, aquele meio que parecido com um feltro. E o step, que a gente consegue abrir puxando aqui. A gente tem um step do tipo temporário, né, aquele step fininho, né, como a gente está acostumado a ver hoje nos carros atuais. Bom, a motorização nessa geração nova continua a mesma na versão de entrada. A gente tem o mesmo 1.0 3 cilindros, é o motor Kappa, né, batizado Kappa, e a mesma potência, 80 cavalos no etanol. Lembrando que o HB20 foi o primeiro carro no Brasil com motor 3 cilindros, né, 1.0. Então ele chegou com inovação e manteve aqui a boa pegada, porque foi bem aceito. Todos os concorrentes basicamente vieram também com o mesmo estilo de motor. Então já é um motor já bem consagrado, tá desde o começo, começou com ele e tá aí até hoje. É um ótimo motor. E sobre o interior, essa aqui é a chave dele, uma chave bem simples, hein? O grande problema dessa versão é que a gente não tem os comandos de alarme, então a gente tem que vir aqui do modo tradicional e abrir o carro pela chave assim mesmo, tradicionalmente. E aqui vamos conhecer o interior do HB20. Bom pessoal, antes do Gustavo continuar e mostrar para vocês a parte do cluster, o painel em si do carro, vou mostrar aqui a parte do acabamento, né? Aqui na lateral
Nas portas, como é a versão de entrada, é tudo muito simples aqui por dentro, mas ele tem bons arremates, né? Por ser um carro de entrada, né? HB20 carro dessa categoria, mesmo assim ele tem bons arremates, mas os materiais são bem simples, né? Aqui é tudo plástico, aqui na porta, vejam que não tem nem o revestimento aqui na maçaneta, é cromado, é preto mesmo. Aqui também não tem nenhum tecido. E aqui tem uma imitação de costura, né? Vocês podem ver aqui que é uma imitação de costura, só para fazer um charme aqui, né? Mas não tem nada demais, é puro plástico mesmo. Aqui o vidro é elétrico, só que na frente os vidros são elétricos, atrás é maçaneta, né? E aqui a gente tem o porta-objetos, porta-copos, bem pequeno, mas dá para você colocar alguma coisa aqui, né? O painel é bem simplão, mas como eu falei, ele tem bons arremates. O retrovisor ele não é elétrico, é um retrovisor manual. Tem um porta-luvas sem iluminação nenhuma, é um porta-luvas simples também, tem um espaço razoável. Aqui a parte central, a gente tem ar-condicionado simples, né? Não é nada digital nessa versão. As versões mais tops ele tem ar-condicionado digital e automático. O rádio, né? É um rádio simples, mas com uma conectividade até que boa, né? Com Bluetooth, é bem fácil de você conectar aqui, mas não é central multimídia. Mas não temos central multimídia nessa versão, né? É uma versão de entrada. E aqui tem uma porta USB, bem útil nos dias de hoje. Mas dando um feedback, eu deixei o celular carregando aqui e não foi muito rápido para carregamento, tá? Então fica aí um ponto negativo disso, que hoje em dia você quer uma agilidade, quer um carregamento mais rápido, né? E aqui a tomada 12 volts, se você colocar um carregador aqui, acaba sendo até melhor. Aqui a gente tem o porta-objetos, dá para você colocar alguma coisa aqui também. Tem um revestimento aqui no fundo, os dois porta-copos. E aqui mais um porta-objetos com um revestimento, tipo um feltro aqui. Isso é interessante, porque ele não é pelado, vamos dizer assim. Tem um revestimento legal aqui para você colocar alguma coisa. Bem como aqui, voltando para a parte da frente, que ainda que tem esse porta-objetos também, dá para você colocar um celular aqui, que ele tem a proteção lateral, então você consegue colocar um celular, por exemplo, um celular que não é muito grande, você pode posicionar aqui e ele fica bem encaixado. Apesar dos vidros dianteiros serem elétricos, eles não têm a função de um toque, então você tem que segurar tanto para descer quanto para subir o tempo todo. E atrás a gente tem as manivelas ao modo tradicional. Desde a versão de entrada, uma coisa que é muito positiva no HB20 é o controle de estabilidade de tração. Então você pode desativar por esse botão. Se você segurar, ele vai desligar o primeiro estágio, provavelmente somente a tração. Se você segurar, ele vai dar dois bips aí, dizendo que realmente desligou tudo, né, o sistema. Nessa versão a gente tem um volante que não é costurado em couro, mas tem uma ótima empunhadura. E somente ao lado esquerdo a gente tem aqui os comandos de som, né? No lado direito a gente tem a parte lisa, onde ficaria o Cruise Control. No caso, nessa versão a gente não tem. O painel é um ponto que até ficou um pouco polêmico no HB20, porque as versões mais tops do carro tem aquela parte meio digital e meio, né, o contagiros analógico, como esse daqui, né? Que até ficou, na verdade, parecido com o Onix da antiga geração. Eu, sinceramente, prefiro esse tipo de painel aqui no HB20, que ele é inteiro, tirando o computador de bordo, ele é um painel inteiro analógico. O computador de bordo ele não tem uma boa ergonomia, porque a gente tem esse botãozinho triplo aqui e é por aqui mesmo que a gente mexe nele. Aqui a gente tem o consumo médio, o consumo instantâneo, como o carro está desligado não aparece, a velocidade média, o tempo de partida, o odômetro parcial, né, que é o trip A e esse aqui é o trip B, e a autonomia de combustível. Basicamente são essas informações, junto com aqui a temperatura do líquido de arrefecimento. Isso é muito bom. Os carros estão escondendo essa informação ultimamente, o HB20 não. E aqui o tanque de combustível. Então esse é o painel do HB20. Um ponto legal aqui é que ele tem um velocímetro digital, mas fica bem pequenininho aqui. Então esse velocímetro você não consegue deixar ele desativado, ele está sempre ativado ali em cima. Na parte de cima a gente tem esse acabamento bem bacana aqui do teto e a luz central, que é individual, e também você pode ligar as duas aqui nos botões. Para-sol a gente tem tampinha aqui para o espelho, não tem iluminação, e no passageiro a gente não tem nem a tampinha, é mais simples mesmo. Retrovisor eletrocrômico, obviamente nessa versão a gente não tem, é um retrovisor comum mesmo. Vamos conhecer aqui a parte traseira, a manivela, o mesmo acabamento, a gente tem um porta-objetos aqui na frente. E o espaço interno até que é interessante, né, pro tamanho do carro. A gente imaginou que era menor, né, Wesley? A gente está acostumado com um Polo, por exemplo, que é um carro de uma categoria até um pouco acima,
e o espaço lá é mais acanhado. Aqui você fica mais confortável, né? Não tá regulado exatamente para mim ali, dá pra ter um Tá pouco mais pra sobrando frente. bastante espaço lá na frente. Tá bem Tá pra tendo trás. uma condição mais complicada, né? Sim, e tá tranquilo até aqui. Tô Bem legal tranquilo. o espaço interno. Aqui não é tão elevado, né? Isso é muito interessante para quem vai no meio, mesmo para Uhum. quem tem uma lancha aqui no pé, então fica bom esse espaço reduzido, né? Então, ó, pra um motorista aí de 1,80 m ou mais, né? No caso, acho que era o Wesley, tá dirigindo, tem 1,90 m, então tá regulado até pra ele. Então ainda me sobra aqui uns 2 dedos e fica um espaço agradável, tá, pessoal? Aqui pra cabeça também. Eu gostei do espaço interno, sinceramente esperava menos. Os encostos, né? É um pecado que que a gente esqueceu de comentar, que ele não tem nenhuma alça aqui no teto. Então isso faz falta, poderia ter. E iluminação traseira, ele tem o desenho aqui, mas nada de iluminação. Mas o Polo, por exemplo, que é um carro, como eu falei, de categoria superior, ele nem na versão mais top ele tem as alças laterais, né, de mão. A versão mais acima do HB20 já tem as alças, né? E o banco eu achei muito confortável. Comparado ao Onix, a galera sempre compara HB20 Onix, o que você me sugere? Cara, o conforto do HB20 na questão dos bancos é superior ao Onix. Isso a gente pode garantir que a gente gostou muito mais aqui do que Dianteiro e traseiro, né? Dianteiro e traseiro. Outra coisa, os encostos de cabeça são daquele tipo vírgula, né? O que é o mais interessante hoje. Tem Isofix, tem cintas de 3 pontos no meio. E o mais bacana da segurança é que ele tem airbag aqui lateral do banco, olha só. Que fica aqui o airbag duplo e mais esses 2 airbags aqui. Então a Hyundai até melhorou essa questão da segurança aqui no novo HB20. Bom, pessoal, é isso, um review bem rápido para vocês aqui do HB20 com a versão de entrada. Não tem muitas coisas para a gente mostrar, mas a gente mostrou tudo que o carro oferece já nessa versão mais básica. Tem um custo-benefício legal, né? É difícil falar de custo-benefício aqui no nosso país, porque todos os carros acabam sendo caros, mas dentro da realidade ele tem um custo-benefício bom. Por ser um carro de entrada, ele entrega umas coisas bem interessantes, né? Segurança boa, tem uma mecânica confiável, uma suspensão confiável também. E esse é o HB20, então se você gostou, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal, comente o que você acha desse carro, né? Se você quer ver outros carros da Hyundai aqui no nosso canal, agora a gente está com essa parceria também com a Hyundai, e quais outros carros concorrentes da HB20 também vocês querem ver aqui, que a gente faça o review para vocês, beleza pessoal? Se inscreve no canal e até o próximo vídeo, valeu!